Irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa de dois apóstolos, duas pessoas que viveram com Jesus, que fizeram parte do grupo dos 12 que Jesus preparou para evangelizar o mundo todo. Primeira pergunta que nós poderíamos fazer: por que celebramos juntos, no mesmo dia, na mesma missa, São Simão e São Judas? A resposta é muito simples: porque os dois estão enterrados juntos. Quando possivelmente muitos já foram, quando nós formos à Basílica do Vaticano, a Basílica do Vaticano é algo tão extraordinário que nós podemos visitá-la, pessoas que moram em Roma dizem isso, nós podemos visitá-la inúmeras vezes, parece que tem sempre algo novo. Quando nós entramos na Basílica do Vaticano, no altar principal, ali tem o local onde foi enterrado São Pedro. E olhando um pouco mais para o lado esquerdo do altar principal, nós temos a Capela do Santíssimo, onde está o Santíssimo Sacramento, que também é uma capela dedicada a São José. E naquela capela nós temos um altar onde tem os restos mortais de São Judas e São Simão. Mesmo vivendo em Jerusalém, hoje os restos mortais desses dois apóstolos estão juntos na mesma igreja, na Igreja do Vaticano. Uma outra curiosidade, uma outra pergunta que nós poderíamos fazer é: por que São Judas, Judas Tadeu, é considerado o santo das causas impossíveis? Já ouvi algumas pessoas dizerem assim: padre, eu rezo para todos os santos, mas para São Judas eu não me sinto muito à vontade para rezar. E aí, às vezes a gente pergunta, muitos já ouviram isso: mas por que você não reza para São Judas? Porque eu não concordo. Como que alguém que pode ter traído Jesus, como que alguém que pode ter tirado a sua vida, de repente pode ser declarado santo pela igreja? Então a resposta também é muito simples. Nós temos dois apóstolos com o nome de Judas. Um é santo, outro não é santo. Um traiu Jesus e outro não traiu Jesus. Judas Iscariotes e Judas Tadeu são duas pessoas completamente diferentes. Na Idade Média, havia uma santa mística, muito famosa, muito conhecida, chamada Brígida. Brígida depois se tornou uma irmã, e uma irmã muito respeitada, muito conhecida. Um dia, nas suas visões e experiências místicas com Deus, Deus disse assim a Santa Brígida: tudo que você me pedir, eu vou lhe dar, mas você deve me pedir as causas mais difíceis por intercessão de São Judas. Então essa história tem mais ou menos 800 anos, a partir dali começou a se desenvolver, começou a se espalhar, começou a ser cada vez mais conhecida, e hoje a igreja ela tem essa tradição. Existem santos que recebem, que têm, aqui a palavra não é poder, existem santos que têm a capacidade de intercederem por graças especiais, e nós conhecemos muitos deles. Por exemplo, uma pessoa, não sei se é assim em Portugal, imagino que seja, no Brasil, uma pessoa que está com dificuldade para conseguir casamento, vai pedir para qual santo? Santo Antônio. Tem gente dizendo aí, não sei se já, porque pediu, né, ou não? Não pediu não, né? E se pede alguma coisa, vai pedir para quem? Vai pedir também para Santo Antônio. E se tem um problema nos olhos, um problema na vista? O meu pai, durante muito tempo, ele trabalhava com solda. Então ele fazia grade, soldava. E teve uma vez que ele chegou em casa com os olhos, com uma faísca de fogo dentro dos olhos. E aquilo, todos nós achávamos, eu era muito pequeno, que meu pai tinha ficado cego. E aí, problema nos olhos, pede para quem? Pede para Santa Luzia. E aí eu me recordo que ele fez uma promessa, ele disse assim: não importa aquilo que vai acontecer no meu futuro, todo dia de Santa Luzia, dia 13 de dezembro, eu não trabalho mais. Não importa o que vai acontecer. E aí ele fez uma promessa a Santa Luzia. O médico, quando viu, ficou muito assustado. Um pedaço de fogo no olho, se cai um cisco no olho, já parece que é o fim do mundo, imagina um fogo no olho. E aí depois ele recuperou. E hoje o meu pai, é inacreditável, ele não usa óculos. Meu pai enxerga melhor do que eu. Meu pai tem quase
tem 77, 78 anos, enxerga melhor do que eu. Então, tem também Santa Luzia, que Deus concede uma graça especial de ser a padroeira dos olhos. E aí, Jesus, ele concedeu essa graça especial a São Judas Tadeu, o santo das causas impossíveis. Então, nós costumamos dizer assim: pede para Santo Antônio, pede para Santa Luzia. Se não deu jeito, se não conseguiu, tenha paciência. E depois de esperar bastante, se não deu jeito, pede para São Judas. E aí não deu certo com São Judas, só tem mais uma chance, mais um santo ou uma santa, que essa não costuma falhar, é a mãe. Aí é pedir para a mãe, porque o filho dificilmente ele nega algo para a mãe. Às vezes a minha mãe, ela disse assim: filho, tal pessoa está precisando de algo, mas deixa a mãe te pedir, agora quem está te pedindo é sua mãe. E aí dificilmente o filho nega para a mãe. Então é assim a igreja, nós temos vários santos e cada santo ele tem uma missão especial. Aqui nós temos a missão de São Judas. São Judas ele sofreu um grande preconceito durante muitos anos, possivelmente durante toda a história, por causa desta fama de compararem São Judas com Judas Iscariotes, que são pessoas completamente diferentes. O Evangelho de hoje nos mostrou a lista dos 12 apóstolos. Quando nós ouvimos o nome dos 12 apóstolos, quando nós estudamos os 12 apóstolos, nós estamos diante do grupo das 12 primeiras pessoas que Jesus preparou para serem padres, para serem sacerdotes. Judas Iscariotes foi padre? Foi. Foi bispo? Foi. E aqui é uma grande lição para todos nós. Tem pessoas que pensam que todos os bispos, todos os papas devem ser santos, perfeitos. Olha, tinha um ali no grupo que não foi muito não. Então a igreja ela é feita de pecadores. E aí o nome que nós damos aos padres, lá no começo da igreja era o nome de sacerdote. Tem uma carta, um texto muito bonito da Sagrada Escritura, que é a carta aos Hebreus, que diz qual é a missão de um sacerdote. Qual que é a missão de um padre? Um sacerdote é como se ele fosse uma ponte. Todo mundo sabe, a ponte é uma ligação entre dois lados. O sacerdote é uma ponte entre Deus e a humanidade. E uma ponte, para ser boa, ela precisa estar forte, bem alicerçada nos dois lados. Como que um padre, um sacerdote, aqui entra um bispo, o papa também, como que um padre, um sacerdote, ele está bem alicerçado com Deus, através da fidelidade. Como que um sacerdote, um padre, ele está bem alicerçado com a humanidade, através da compaixão. Então essas são as duas características que os apóstolos tinham, que os padres são chamados a ter. A capacidade da fidelidade e a capacidade da compaixão. Deixa o padre dizer algo ainda. Cada vez mais existem pessoas indiferentes em relação à religião. Cada vez mais cresce o grupo de pessoas que dizem assim: eu acredito em Deus, mas eu rezo na minha casa. Eu acredito em Deus, mas eu converso diretamente com Deus. Não precisa de religião, não precisa de igreja, não precisa de padre. Então, cada vez mais essa é uma tendência do ser humano de cada vez mais querer viver egoísta, viver de forma egoísta, viver de forma sozinha. Existem muitas casas também que você vai no quarto do filho, lá tem a televisão dele, muitos têm como se fosse um pequeno, no Brasil a gente chama de frigobar, um pequeno frigorífico. Lá ele põe as bebidas dele, então ele não precisa mais conviver com a família, ele tem sozinho. Então é como se cada um tivesse a sua religião. E por que nós precisamos dos padres? Por que nós precisamos da igreja? Porque aqui na igreja, quando alguém falece, que a gente vai pedir a missa de sétimo dia. É aqui na igreja que acontece o batismo. Eu nunca vi ninguém dizer assim, pega uma água benta lá em casa, joga na cabeça e diz assim: eu mesmo me batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, o batismo é na igreja, o casamento é na igreja, a missa é na igreja. Deus, Ele quis que nós precisássemos da igreja, que nós precisássemos dEle. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, quando nós rezamos na igreja, é diferente, é diferente. Na nossa casa é muito fácil perder a concentração.
Na casa é muito fácil dispersar e fazer outras coisas, mas quando nós rezamos na igreja, nós estamos rezando na casa de Deus. O padre pede, na verdade é um pedido e ao mesmo tempo é um conselho. Jamais abandone a igreja, jamais abandone a fé. Deus é a pessoa mais importante, é o único que jamais vai nos deixar sozinhos e que vai nos abandonar. Começo do evangelho de hoje, Jesus, antes de escolher os 12, o que ele fez? Ele subiu na montanha e passou a noite em oração. Eu penso assim, Jesus era Deus, Jesus era perfeito, ele rezou. Isso é para nos ensinar que nós também precisamos rezar. Oração significa diálogo com Deus. Então rezem sempre. E o padre diz isso e encerra a reflexão de hoje. Sabe qual que é o momento mais profundo, mais bonito, mais rico para rezarmos? É um momento que muitas vezes nós perdemos esta oportunidade. É o momento depois que nós recebemos a comunhão. Depois que nós recebemos a Eucaristia, esse é o momento mais profundo, o momento mais rico para nós rezarmos e conversarmos com Deus. Então, depois que vocês receberem a comunhão, o padre sugere que nós façamos 3 coisas na nossa oração. Vamos ver se a gente consegue memorizar. A primeira delas é agradecer. Recebeu a comunhão, volta para o lugar, ajoelha. Por isso o padre sempre diz para o coro, é bonito o canto de ação de graças, mas também é muito bonito e muito bom às vezes não ter o canto de ação de graças. Silêncio, porque senão a gente fica cantando e prestando atenção no canto e aí não consegue rezar, não fala com Deus. Então, o silêncio, a gente precisa aprender a ficar em silêncio. Ah, mas é chato. Não, não é chato não, é presença de Deus. Então, agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, eu estou vivo. Obrigado, Senhor, eu tenho 2 pernas. Obrigado, Senhor, eu tenho a minha família. Obrigado, Senhor, a minha cabeça está funcionando. A parte mais importante do corpo é a cabeça. A cabeça, quando ela está consciente, a gente vai resolvendo os nossos problemas, a gente conversa com os outros. Recebeu a comunhão, volta para o banco, ajoelha, agradeça a Deus. Segundo, reforce, renove o seu compromisso com Deus. Senhor, eu te amo. Senhor, Tu és tudo para mim, és o centro da minha vida. Jesus, eu estou aqui na igreja porque eu te amo. Eu estou aqui porque eu acredito e prometo acreditar até o último dia da minha vida. Primeiro, agradecer. Depois, renovar o compromisso com Deus. E terceiro e último ponto, pedir. Peça o que vocês precisam. Quando nós rezamos antes, depois da missa em casa, é uma oração espiritual. Agora, quando a gente recebe a Eucaristia, não é uma oração espiritual. Deus, Ele está dentro de nós. Deus está fisicamente. Mais ou menos 5, 10 minutos depois da comunhão, Jesus ainda continua vivo dentro de nós. Então é o momento mais profundo para pedirmos. Que Jesus nos ajude a sermos amigo dele. Que Jesus nos ajude, a exemplo dos apóstolos, também a sermos pessoas fiéis com Deus e compassivos com o próximo.